antecipada que meditaríamos no mesmo texto hoje à noite. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Nós vamos meditar no mesmo texto, só que uma outra mensagem nesta abordagem que nós estamos fazendo deste versículo. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Amém? 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor por estarmos na Tua casa, por podermos, ó Deus, ter comunhão contigo, uns com os outros, e agora, mediante a Tua palavra, nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor foi quem a preservou, o Senhor foi a quem inspirou, e certamente o Senhor quem usará, ó Deus, agora a Tua palavra para falar aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, que possamos nos concentrar nisso e que possamos ser pelo Senhor guiados enquanto estudamos, aprendemos e compartilhamos aquilo que o Senhor já colocou nos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós meditamos rapidamente naquilo que é ou são as marcas de uma igreja conduzida por Deus. Nós vimos pelo menos 4 evidências de uma igreja que é conduzida por Deus. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz: graças te dou em Cristo, porque em Cristo sempre conduz a sua igreja. Agora nós queremos nos apegar na parte final do versículo, porque essa condução não é uma condução qualquer. Essa condução a que Paulo se refere não é de qualquer maneira, não é sob qualquer circunstância, mas ele vai deixar bem claro: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em triunfo. E por isso o tema da nossa mensagem é esse: o triunfo de Cristo. Triunfar é vencer. Triunfar é ser vitorioso. Triunfar é celebrar. É bem provável que o apóstolo Paulo, ao escrever especificamente essa palavra, tenha em mente aquele general romano que saía da capital do império e ia para os campos de batalha e saía daquela batalha vencedor. E a partir dali ele fazia o seu retorno triunfal. E ele era recebido na capital, nas ruas, desfilando com as suas tropas, com os seus prisioneiros, com aquilo que ele tinha conquistado em guerra de forma triunfante. Sobre ele eram derramadas pétalas, sobre ele eram jogados incensos, sobre ele eram derramados aromas, e geralmente aquela passeata triunfal terminava no ginásio do Coliseu, onde os presos eram lá colocados para batalharem entre si ou contra animais selvagens por pura diversão do imperador romano e dos demais cidadãos daquela capital do império daquela época. Então, quando o apóstolo Paulo traz essa ideia aqui de triunfo à nossa mente, à mente dos seus leitores de Corinto, ele traz essa ideia, a ideia de alguém que venceu. Só que a gente precisa pensar nisso biblicamente e espiritualmente, porque nós não podemos achar que o triunfo de Cristo é para nos dar coisas que a gente almeja e que pode conquistar por meio do trabalho. Porque tem muita gente por aí dizendo que Cristo triunfou para que você viaje uma vez por ano para os Estados Unidos. Tem muita gente por aí dizendo que Cristo triunfou para que você compre sempre o carro do ano. Tem muita gente por aí dizendo que Cristo triunfou para que você não passe por nenhuma dificuldade na sua vida. Tem muita gente por aí dizendo que Cristo triunfou para que você não experimente nenhum tipo de problema na sua família, nos relacionamentos que você tem, nem que você adoeça. E não é esse o tipo de triunfo que Paulo tem em mente, e nem muito menos que Jesus Cristo conquistou para as nossas vidas.
O triunfo de Cristo para conosco, o triunfo de Cristo para as nossas vidas tem inúmeros outros aspectos. E dentre eles, o primeiro que eu destaco é: Cristo triunfou sobre o pecado e por isso nós fomos libertos. Amém? Amém. Irmãos, a principal vitória que a gente precisa celebrar é a vitória sobre o pecado. Para entendermos a vitória de Cristo na cruz e, sobretudo, na sua ressurreição, nós precisamos voltar a nos lembrar do peso, das amarras e da escravidão que o pecado traz sobre as nossas vidas. O salmista, no Salmo 51, versículo 5, vai dizer: eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que fui concebido por minha mãe. É assim o versículo na versão internacional. Então ele nos faz entender que se tem algo que nos iguala, e nos iguala por baixo, é justamente o pecado. O apóstolo Paulo, depois de escrever aos Romanos, no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo, no versículo 23, o mesmo vai dizer: olha, nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não há romano, portanto, não há judeu, portanto, não há gentil, não há brasileiro, não há maranhense, não há ninguém na face desse planeta Terra que não tenha sido acometido pela natureza pecaminosa, ou seja, pela inclinação de desejar aquilo que é contrário à vontade de Deus, pela inclinação de desobedecer a Deus, pela inclinação de fazer aquilo que não é o que Deus quer que você faça. Portanto, o pecado, ele é essa doença maldita que afasta-nos da presença de Deus, que faz com que o nosso ser e a nossa vida seja pior do que o que ela deveria ser, porque é o pecado que nos faz constranger o próprio Senhor. É o pecado que nos faz olhar para Deus e dizer: olha, Senhor, eu estou envergonhado, eu estou longe, eu estou tentando me esconder de Ti. É o pecado quem toma as nossas vidas e a faz ser uma vida medíocre, lá embaixinho, por conta do que ele traz sobre nós. Mas graças a Deus que Cristo, aquele que não tinha pecado, foi tomado e contado como um pecador, para que sobre ele derramasse a nossa graça, para que sobre ele derramasse o seu favor, e assim nós pudéssemos ser regenerados, justificados, pudéssemos ser santificados e um dia seremos glorificados para a glória desse próprio Deus. É esse Senhor Jesus Cristo quem paga o preço da dívida pelos nossos pecados passados. É esse Senhor Jesus Cristo quem nos redime. Agostinho, o famoso de Hipona, vai dizer o seguinte: o homem sem Cristo é incapaz de resistir à tentação. Porém, depois de Cristo, ele é habilitado pela graça de Deus a resistir ao pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E ela quem? A graça, nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Se você encontrou-se verdadeiramente com Cristo algum dia na sua vida, você já não tem mais desculpa para os seus pecados. Pelo contrário, você tem a solução. Você tem como vencer a tentação. Você tem como, da parte do próprio Deus, ser liberto, ser livre, ser curado. Portanto, se o nosso pecado nos assedia, a gente precisa fugir, porque é isso que Cristo nos ensina e nos dá força para fazer. Ah, o pecado meu está na TV, desligue. Se o meu pecado está no Instagram, bloqueie. O meu pecado está no telefone, troque de chip. Se o meu pecado me manda em direta, desvie o olhar, ignore. O meu pecado mora no passado, pastor, viva no presente. Lembre-se do seu futuro para que você não perca. O meu pecado me chama, pastor, não responda. Fuja, corra, se esconda, não atenda. Feche a porta, dê um perdido, porque pecado é coisa séria. Ou você o destrói e o mata, ou ele vai destruir aquilo que você chama de vida. E não vale a pena trocar 1 minuto, 1 hora da sua vida por toda a existência fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus. As consequências por ele são pagas ainda aqui.
ainda que você experimente as dores já aqui, de uma família destruída, de uma vida renegada, de sofrimentos que vêm sobre o seu ser, e não adianta culpar Deus, porque o Senhor derrama sobre nós tão somente aquilo que nós mesmos plantamos e consequentemente vamos colher. No entanto, precisamos entender que não somos mais escravos, não somos animais que agem por instinto. Somos, pela graça de Deus, capacitados a resistir às tentações externas e internas, porque Cristo triunfou, e no triunfo de Cristo, Ele nos conduz em vitória. Amém? Amém. Irmãos, isso é muito melhor do que carro do ano. Isso é muito melhor do que Disney. Isso é muito melhor do que qualquer outra coisa que você possa comprar com dinheiro, porque com trabalho e dinheiro você consegue essas coisas, mas com trabalho e dinheiro você não consegue vencer o pecado, que somente Cristo te dá a vitória. Cristo triunfou, e Ele triunfou sobre o que, pastor, ainda? Sobre o diabo e sobre a morte. Amém? Temos salvação, não somos perdidos, temos esperança, temos promessa de vida eterna. Vivemos em tempos pós-modernos, e alguns já querem dizer metamodernos, ou seja, fazendo uma transição de geração. Mas se tem algo que pouco ou muito raramente sofre atualização, é a atuação do inimigo. Ele continuou mesmo, agindo do mesmo jeito que ele agiu lá no Éden, agindo do mesmo jeito que ele agiu sem sucesso lá no deserto, quando Jesus é tentado depois de 40 dias de jejum, do mesmo jeito. O que ele faz? Ele faz com que as situações e as circunstâncias pareçam dizer outras coisas. E isso ele faz por meio da sua astúcia. Lá no Éden, capítulo de número 3 do livro de Gênesis, diz que ele era o mais astuto dentre todos os seres criados ali. Lá no deserto ele também usa dessa astúcia, porque ele chega oferecendo pão para alguém que está faminto. Lá no Éden, ele também altera a palavra de Deus, dizendo, olha, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum desses frutos. Lá no deserto, ele também faz a mesma coisa. Olha, o Senhor disse que você pode se jogar porque Ele vai dar ordem para que os seus anjos o guardem. Mas só que o Senhor também diz, não tente ao Senhor teu Deus. Então é preciso olhar e ver que Jesus Cristo, ao vencer o diabo ali, não só no deserto, mas sobretudo na sua ressurreição, nos dá esperança, nos dá certeza. O sacrifício de Cristo foi perfeito, ou seja, ali morreu um inocente, que fora tentado de todas as formas possíveis, porém não pecou. E justamente por isso foi aceito como Cordeiro perfeito. E justamente por isso foi aceito como uma oferta justa. Foi ressuscitado por Deus Pai para triunfar e nos libertar das acusações e das tentativas do diabo sobre a nossa vida. Tudo que o diabo sussurra à sua mente, tudo que o diabo sussurra ao pé do seu ouvido, tudo que o diabo traz sobre a acusação na sua vida, já não tem mais valor, porque o Senhor triunfou e nos deu a sua vitória. Vamos ler a palavra, Romanos capítulo de número 8, vejam comigo, por favor. Romanos capítulo de número 8, do versículo 31 em diante. Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 até o 39 diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará também graciosamente todas as coisas? Quem é que intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou e o qual está à destra do Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Pois está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, a profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém.
Glória a Deus, Cristo triunfou e temos vitória. Cristo triunfou e temos propósito. Temos significado, temos vida. Nós pregamos aqui há 2 semanas atrás, o propósito do Senhor revelado na Escritura é um encontro conosco. O encontro desde o Éden, o encontro que foi simbolizado por tabernáculos, por templos, o encontro que foi em determinado momento na própria pessoa do Filho, hoje é através do seu Espírito que habita em nós, mas um dia será real, palpável, e nós estaremos diante daquele que nos criou e muito nos amou, a ponto de entregar o seu Filho para ser o nosso Senhor e para ser o nosso Salvador. E então tudo será no fim como foi no começo, Deus no meio de nós na presença de Deus, refletindo a sua imagem e se encontrando com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade, porque essa é a expressão do amor de Deus. Esse é o desejo do coração do Senhor. E é por isso que a palavra pregada se chama Evangelho, que significa boas novas, boas notícias. Há esperança, há salvação, há cura, há perdão, há graça, há misericórdia para o teu pecado. Você não precisa ficar refém dele, você não precisa viver esse pecado todos os dias, porque Jesus morreu e ressuscitou para te livrar de todos eles, para te perdoar de todos eles, para te dar essa vida eterna. Mas tem algo bem interessante. Eu disse que o apóstolo Paulo tinha em mente a entrada triunfal de um general romano que se dava por vencedor. Mas sabe o que acontecia enquanto esse general não chegava? Ao nome da chegada desse general nós chamamos de parúzia, que é o retorno triunfante dele, a presença, a chegada dele. Mas só que enquanto ele não dava, assim que a guerra era vencida lá, ele destacava um dos seus soldados e dizia: olha, volte para a cidade imediatamente e avise que o nosso exército foi vencedor. E avise que o povo é para se alegrar, porque o nosso país venceu. E assim que esse soldado chegava à cidade e avisava: nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos, a cidade então era tomada de alegria, de preparativos de festa e de preparação para receber o exército que chegava triunfante. Esse é o estado, é a maneira pela qual a igreja do Senhor deve viver. O nosso Senhor venceu. Em Cristo nós acabamos de ler, somos mais do que vencedores. O pecado já não tem poder sobre nós, o diabo já não tem poder sobre nós, a morte já não tem poder de nos amedrontar, porque nós sabemos que a morte é o carro que nos leva para a presença de Deus. Então nós não podemos deixar de celebrar, não podemos deixar de nos alegrar, não podemos deixar de, como o apóstolo Paulo vai dizer no começo desse versículo, dar graças a Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre. A vitória do Senhor é constante, não é uma luta para saber se ele vai vencer, não é uma luta onde ele pode vir a perder, é um triunfo constante. Ah, pastor, mas eu estou experimentando tanta coisa difícil na minha vida, estou lidando com pessoas difíceis, com maridos difíceis, com filhos que estão doentes, com pessoas que estão testando a minha paciência. Não se preocupe, creia, porque Cristo já venceu e a vitória dele fará com que a sua vida seja por ele abençoada. Amém? Mas o texto continua. Cristo nos conduz em triunfo e, versículo de número 14 ainda de 2 Coríntios 2, nosso texto base, em nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E é fantástico porque aqui o apóstolo Paulo faz justamente com que a gente entenda que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para uma representação daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, do que pode vir a continuar fazendo nas nossas vidas. Então o triunfo de Cristo, que conduz a igreja do Senhor em vitória, é para que essa igreja possa representar o próprio Cristo no mundo. Possa, por meio da sua vida, manifestar essa vitória de Cristo no mundo. Aí eu queria ler os textos complementares, o versículo 15 agora. Porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Irmãos, nós vivemos a era das sensações. Esses dias não, hoje eu cheguei em casa,
fui trabalhar no roteiro do PGM dos pequenos grupos dessa semana, e enquanto isso eu zapeava alguns cultos que estava tendo lá nas igrejas que fazem transmissão ao vivo. E aí eu vi um pastor que estava falando sobre a necessidade de abrir mão de alguns pesos. E aí no telão atrás dele, aquelas telas bem grandes, tinha as imagens daquele filme Peregrino, que foi baseado no livro de John Bunyan. E ele estava com várias bolsas, mochilas, uma nas costas, uma de lado, outra do outro e tudo. Eu disse, olha, ele está tentando, no máximo possível, fazer com que a sua palavra seja compreendida, seja pelo que ele fala, seja pelo telão que está mostrando a imagem, seja pela sua própria performance ali, de mostrar. Por quê? Porque nós vivemos numa época de sensação, onde as pessoas estão querendo o máximo de experiência possível. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas no Japão, e aqui no Brasil algumas salas estão se adaptando para isso, já existe o cinema 4D. O que é o cinema 4D? Né? O 3D é aquele que você enxerga as perspectivas, as três, altura, largura e profundidade. E o 4D é o cinema que, além dessas três perspectivas, te oferece a experiência. Por exemplo, Gleidson, se você estiver assistindo um filme de corrida de carros, o banco, a poltrona do cinema onde você está sentado, vai se movimentar conforme esse carro vai para um lado ou para o outro. Se as mulheres estiverem assistindo um filme de uma cena romântica no meio da chuva, eles vão borrifar a água do teto do cinema para você sentir a sua pele molhada. Se é alguém que está se arrumando e passando perfume, eles vão soltar alguns aromas de perfume para que você sinta ali, além de ver a cena, o cheiro do perfume. O que eu quero dizer com isso é que a palavra de Deus nos mostra que há aqui o bom perfume de Cristo. E o que significa esse bom perfume de Cristo? Significa exatamente como a igreja deve vivenciar para que a palavra de Deus seja assim pregada, seja perceptivelmente entendida e compreendida no meio das outras pessoas. E aí eu queria olhar para o versículo 17, porque é lá que Paulo vai citar quais são as características deste bom perfume. Olhe comigo o versículo 17, diz assim, ó: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, nós quem? Igreja, somos o bom perfume de Cristo. Mas como é que nós podemos saber que somos esse bom perfume de Cristo? Por meio do que ele explica aqui no versículo de número 17. Em primeiro lugar, aqueles que são o bom perfume de Cristo não mercadejam a palavra de Deus. Não mercadejam a palavra de Deus. E a expressão é que é interessante, eu fui buscar os outros sinônimos nas outras traduções. Mercadejando, negociando, mercenários, vendedores, adulteradores, falsificadores. Isso tudo são os nomes que são dados, que são entregues para as pessoas que estão ali mercadejando a palavra de Deus. Irmãos, a fidelidade às Escrituras é a primeira marca daqueles que são o bom perfume de Cristo. A palavra de Deus é inegociável para o verdadeiro cristão. Por Deus e pelo Evangelho nós vivemos, nós morremos, mas nós não abrimos mão dele. O Evangelho, irmãos, não é para se encaixar nas nossas formas de vida. Nós é que precisamos ser transformados pela palavra. Vivemos numa época em que o Evangelho é para ser de direita, que o Evangelho é para ser de esquerda, que o Evangelho é para ser de centro, que o Evangelho é para ser de inclusão, que o Evangelho é para ser universal, que o Evangelho é para ser de todos os jeitos, de todas as maneiras, inclusive para ser atualizado. Mas não é assim que a palavra de Deus diz que o bom perfume de Cristo, a igreja do Senhor, deve viver. O Evangelho não pode ser mercadejado, porque o Evangelho fala daquilo que não tem preço, a salvação de Cristo Jesus. Não podemos vender, não podemos negociar, não podemos perder jamais a essência do Evangelho. Mas Paulo diz, olha, os que exalam bom perfume estão firmados em Cristo e na presença de Deus.
Ele diz: nós não estamos como os outros mercadejando a palavra, antes estamos em Cristo e falamos na presença de Deus. Pode parecer muito óbvio isso, irmãos, mas só faz sentido a vida cristã se nós estivermos em Cristo. Ah, pastor, mas você está dizendo isso para a igreja? Lógico, porque na própria Bíblia nós temos igrejas que dentro das suas realidades se fecharam e deixaram Cristo do lado de fora. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, e confirme isso comigo. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse 3:20, uma carta à igreja de Laodiceia. E olha o que o Senhor diz para essa igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Esse versículo que muitas vezes é usado ao final das mensagens para fazer aquilo que a gente chama de convite à salvação, para fazer aquilo que antigamente se tornou popular como apelo à salvação, é escrito para uma igreja que se achava rica o suficiente, que se achava poderosa o suficiente, que se achava sábia o suficiente e que por conta disso deixou Jesus Cristo do lado de fora e começou a cultuar Cristo sem Cristo. E esse é o problema da religiosidade. Nós nos esquecermos que Deus é uma pessoa e que nós não podemos rejeitá-lo, abandoná-lo ou simplesmente deixá-lo do lado de fora. Deus não é uma denominação, Deus não é um lugar, Deus não é um estado, Deus não é um conjunto de regras, Deus é uma pessoa que se apresenta a nós como nosso Pai. E a maneira de se relacionar com esse Pai de forma correta, sincera e honesta é por meio de Jesus Cristo. Não tem outro mediador, não tem outro santo, não tem outra pessoa, somente Jesus Cristo. E é por meio de Cristo que eu chego à presença do Pai. E as orações são caminho para isso. A palavra, a bússola que me apresenta a esse Deus, a esse Jesus. E eu não posso deixar jamais de estar na presença de Deus para ser o bom perfume. Porque o perfume que é bom é o perfume que é original, integral e sem mistura. Você pode comprar o melhor perfume do mundo, mas você abrir aquele vidro e colocar mais álcool, e colocar mais essência, e colocar mais água, ou seja o que for, ele já não é mais original. Ele vai perder o seu poder, a sua capacidade de chamar a atenção. E perfume é coisa séria na Bíblia. Se vocês lerem o livro de Êxodo, se vocês lerem o livro de Levítico, vocês vão entender que o próprio Deus tinha o seu perfume, tinha o seu incenso, e aquele incenso não podia ser reproduzido em nenhum lugar da nação, porque quem reproduzisse aquele incenso ali deveria ser expulso de lá, porque aquele era um incenso que era exclusivo de Deus e apresentado apenas no culto ao Senhor. Isso quer dizer que quando alguém saía no antigo templo, no antigo tabernáculo, ia cultuar a Deus e vinha para casa, a pessoa que conversasse com ele sabia: olha, você esteve no templo, você esteve lá na casa de Deus, porque esse perfume que você traz aí consigo é o perfume do templo, é o perfume exclusivo do Senhor. E é assim que as pessoas precisam perceber. Paulo, como um bom fariseu que é, resgata essa imagem do perfume e diz: olha, nós, a igreja, somos o bom perfume de Cristo. E a maneira como a gente vive, se vivermos sem mercadejar a palavra, se vivermos firmados em Deus, nós vamos então apresentar para as pessoas este bom perfume. Mas ele continua falando ainda com sinceridade e da parte do próprio Deus. Com sinceridade e da parte do próprio Deus. Os que exalam bom perfume falam com sinceridade, uma marca essencial da nossa igreja e daqueles que precisam ser esse bom perfume de Cristo é viver a verdade em amor. Efésios, capítulo de número 4, versículo 15, diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a verdade
é absoluta. Apesar das pessoas quererem dizer que existem inúmeras verdades, que existem várias verdades por aí, não. A verdade é um valor absoluto, porque provém de um Deus de absolutos padrões. Ela não está aberta à negociação, não tem como encaixar, não. Ela é única, exclusiva e, portanto, verdadeira. O apóstolo Paulo vai ainda dizer no mesmo livro de Efésios, versículo de número 14 do capítulo 6, o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. Vai dizer, olha, a verdade é o cinto. E o que é o cinto? Na roupa que ele tinha em mente ali, que era a roupa de um soldado romano. Era aquilo que firmava todo o restante das peças. A sua calça, a sua couraça, tudo, seu escudo, estava tudo ali amarrado, seguro, a sua espada abainhada no cinto. A verdade é isso para nós, irmãos, porque quando nós não estamos trabalhando com a verdade, nós escorregamos facilmente. Facilmente. Aí o cara começa a tropeçar, as histórias já não batem, a primeira conversa já é diferente da segunda conversa. Se o camarada tiver com a história que é inverídica, a esposa vier pressionar, ele já começa a ficar com a mão suada, a testa já mostra que ele está mentindo. E a verdade, portanto, é o melhor caminho para se andar, porque vai se andar firme, vai se andar sincero, vai se andar sem medo de nada, sem nada a esconder. Sabe, não tem celular que você esconde, não tem computador, não tem diário, não tem agenda, não tem nada. Você está ali, está aqui, ó, está tudo aqui. É a verdade, são só estes os fatos. É o que você precisa ser, é o que você precisa viver, é o que nós, como bom perfume de Cristo, precisamos. Porque a verdade é o que nos mantém firme diante das ciladas deste mundo, diante das acusações de Satanás. É o que nos confirma com a vida verdadeiramente em Cristo. E por isso a gente precisa entender que o bom perfume é, então, alguém que vive com sinceridade e fala da parte do próprio Deus. Mas existe algo também que é característica daqueles que são este bom perfume, que vivem uma vida triunfante conduzida por Cristo através do poder de Deus. É que aqueles que assim vivem, exalam o bom perfume, não passam despercebidos. Aqueles que exalam o bom perfume não passam despercebidos. Amados, como eu disse, cheiro é coisa séria. Por causa de bons perfumes, eu tenho certeza que casamentos aqui podem ter começado. Aquele primeiro encontro, aquele primeiro cheiro, aquilo ali ficou na sua mente, ficou no seu coração e até hoje você guarda consigo. O contrário também é verdade. Relacionamentos terminam por causa de caatinga, por causa de mau perfume, por causa de, como a gente diz aqui no Nordeste, ceboseira. Mas a gente precisa entender que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está com aquela entrada triunfal do general. E como eu disse, aquela entrada triunfal do general tinha vários símbolos. E ele entrava e as pessoas já estavam celebrando em festa, esperando ele cruzar a cidade para ir até o Coliseu. E o incenso que era aceso, os perfumes e as pétalas de rosa que eram jogadas sobre ele, para ele era um cheiro de quê? Um cheiro de vitória, era um cheiro de vida. Eu sou o general, ou os homens do exército, eu sou do exército vencedor. E aquilo nos fazia sentir-se mais vivos, mais fortes, mais abençoados e poderosos. Mas em compensação, no final desse cortejo, tinham os presos que vinham algemados ou colocados dentro de gaiolas. E para eles, aquele incenso, aquelas rosas e aquele cheiro significava que eles estavam chegando perto do Coliseu. E chegar perto do Coliseu para eles era perto do fim, do lugar onde eles haveriam de morrer. Irmãos, o Evangelho e a fé inevitavelmente também é isso. Vida para os que creem. Amém. Glória a Deus. Mas perdição e morte para os que não creem. Nós lemos um salmo aqui. E nesse salmo diz que o Senhor é compassivo e justo para com os seus filhos, mas se ira contra os ímpios. Nós vemos que a própria vinda de Jesus é para a salvação. Mas a segunda vinda, ou seja, o seu retorno, é para o julgamento.
e esse julgamento traz veredito. Vejamos algumas passagens para a gente caminhar para o fim. Primeira delas, João 3:36. João, capítulo de número 3, versículo de número 36. Diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Romanos 1, 14 a 17. Romanos capítulo 1, do verso 14 ao 17. Diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Porque não me envergonho do poder do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, pois está escrito: o justo viverá pela fé. Assim resta-nos compreender, irmãos, que a salvação é pela fé, e que exalar o bom perfume de Cristo é, sobretudo, ter uma vida íntima com esse Senhor, de consagração a esse Deus e de não envolvimento com o pecado, porque afinal de contas foi para nos livrar do pecado que Cristo foi morto, que Cristo foi ressurreto e que Ele reina sentado à destra de Deus. Nesse instante eu quero fazer um convite um tanto quanto diferente ao final dessa mensagem. Eu quero convidar todos aqueles que entendem pelo seu modo de viver, e eu não quero saber, eu quero que você converse com Deus, que precisam desse momento de consagração. Você já é crente, você já é um cristão, ou não seja ainda, mas eu te peço para se consagrar ao Senhor, para se entregar ao Senhor, para nesse momento você e Deus, que sonda os corações, que sonda as mentes e sabe que lá no fundo, por trás desse bom perfume de marca que a gente passou para vir no culto hoje, por baixo dessa roupa bonita que nós estamos vestidos, há um coração, há uma mente, há uma consciência que precisa ser consagrada a Deus. E se este é o seu caso, eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar com você e por você nessa hora. Eu quero que você consagre a sua vida. Eu quero que você consagre a sua vida ao Senhor. Eu quero que juntos nós possamos interceder a Deus para que nós possamos ser este bom perfume de Cristo espalhado por este mundo que está cada vez mais fétido, cada vez mais perdido e precisando sentir essa consagração que vem do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ó Pai, quão bom e quão maravilhoso é, ó Deus, podermos ouvir a Tua palavra, podermos ser, ó Deus, por ela confrontados, sermos, ó Deus, por ela, ó Deus, consolados, repreendidos, ser por ela, ó Deus, ensinados acerca da Tua vontade. A Tua vontade para nós é que nós, ó Deus, como sacrifícios vivos e não mortos, possamos exalar o bom perfume de Cristo, ó Deus, no meio deste mundo perdido. Possamos, ó Deus, ser a luz para, ó Deus, em meio às trevas. Possamos, Deus, ser salvação em meio aos perdidos. Possamos, Deus, fazer aquilo que a Tua palavra diz, ó Deus, que somos, ser sal, ó Deus, deste mundo, temperar, consagrar, ajudar, ó Deus, as pessoas a se encontrarem contigo. Mas quantas vezes, ó Deus, nós nos esquecemos disso, por coisas que nos são oferecidas aqui neste mundo, por prazeres temporários, ó Deus, que vêm ao nosso encontro de qualquer maneira, seja pessoalmente, seja, ó Deus, por meio de terceiros. E caímos, e negamos, e nos esquecemos do Teu amor para conosco, e não respondemos a esse convite da graça maravilhosa, da santificação que o Senhor tem para nós. Mas estamos aqui, Pai, diante do Teu altar, diante do Senhor, dos Teus olhos, Senhor, para, ó Deus, mais uma vez pedir, ajuda-nos, estende-nos a mão, levanta-nos, ó Deus,
restaura a nossa vida, restaura, ó Deus, a alegria, ó Deus, de poder viver em obediência ao Senhor. Abre os olhos do nosso coração, ó Deus, abre a nossa mente, para que a nossa vida seja, ó Deus, uma vida de consagração a Ti, ó Pai. Não nos faz, ó Deus, trocar aquilo que não tem preço pelas coisas que este mundo nos oferece. Que nossa vida, que nossa família, que nossos casamentos, que nossos filhos, que aqueles que convivem conosco, ó Deus, possam perceber, ó Deus, essa mudança em nós. Que o encontro que um dia tivemos contigo, ó Deus, reverbere em nossos corações. Que a chama do primeiro amor volte a arder. E por nada neste mundo, ó Deus, nós venhamos te perder. Venhamos te trocar. Vem de encontro, Senhor, aos nossos corações, aos nossos anseios. Nós não estamos pedindo por carro, nós não estamos pedindo por casa, nós não estamos pedindo por viagem, nós não estamos pedindo a Deus por nada que nós possamos e podemos conquistar por meio da saúde e do trabalho que o Senhor nos dá. Nós estamos pedindo justamente, ó Deus, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vencer a tentação, a vencer o pecado, a não temermos a morte, a não darmos, ó Deus, ouvidos às ciladas que o diabo coloca sobre a nossa vida, a nos desviarmos, ó Deus, dos perigos e dos caminhos que levam à destruição e à morte, porque nós queremos viver para o Senhor, queremos, ó Deus, que a nossa família seja consagrada ao Senhor, queremos que a nossa igreja, de fato, possa ser, ó Deus, este lugar onde o bom perfume de Cristo é exalado e as pessoas, ao receberem esse bom perfume, ó Deus, tenham um encontro contigo, encontro esse que salvem as suas vidas. Santifica-nos, Pai. Ajuda-nos por meio do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a fortalecer, ó Deus, esse compromisso público que assumimos contigo. Para Deus te servir, para te adorar e para te engrandecer por todo sempre. Essa é a nossa oração, essa é a nossa gratidão. E nós a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos vós, hoje e sempre, por onde quer que forem. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente. As irmãs já prepararam ali os itens restantes da feira, do lado direito. Os irmãos podem ir até lá e assim também podemos nos despedir em paz uns dos outros.